Network de sucesso. Você vai aprender um pouco mais agora também sobre o network de sucesso, certo? Que é o nosso tema com a Fernanda Oliveira. Mas antes disso, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. Eu quero falar sobre o 10x+. Isso mesmo, um evento que estará sendo realizado no dia 30 agora do mês de março, certo? No auditório do Ferreira Costa, onde você, empreendedor, pode estar fazendo a sua inscrição e pode estar participando do evento. Vamos ter uma série de palestras transformadoras e no finalzinho nós vamos ter aquela entrega do prêmio para vocês e também aquele coffee break para nós nos confraternizarmos. Então não perca, corre logo que as inscrições estão terminando. Vem pro 10x+, porque esse ano de 2026 vai ser uma transformação de vida. Falando também, quero agradecer a Fio Hair. Isso mesmo, a Fio Hair, uma nova linha de cosméticos que acaba de ser lançada, certo? Trazendo o que há de melhor. E hoje eu tenho aqui na mesa, certo? Para vocês estarem vendo também uma linha de cachos para você que é cacheada. Tem a linha também para você que tem um cabelo liso. Tem a linha de todo tipo de cabelo. Então a Fio Hair traz para você o que há de melhor para cuidar dos seus cabelos, da saúde dos seus cabelos, para deixar cada vez mais lindos e perfeitos, com aquele brilho que onde você passar arrasta os olhos da multidão. Então vem para a Fio Hair você também. Eu não posso deixar também de falar sobre a Êxito Contabilidade. Se você precisa ajustar a sua empresa, Êxito Contabilidade é o escritório. Então você não pode deixar de... Tem uma equipe mais do que profissional, ela que cuida também da minha contabilidade, certo? É uma equipe que dá aquele resultado no tempo hábil que você precisa. Você não precisa passar uma semana, 2 semanas para ter as respostas que você precisa para o teu negócio. A Êxito Contabilidade, ela te dá tudo a uma consultoria, desde a abertura da tua empresa até a sua empresa tá faturando até milhões. Então, quer saber? Vai para a Êxito Contabilidade. E tem também a CS, né? Que é Kátia Santos, isso mesmo. Kátia Santos trabalha com terapia, certo? Uma grande profissional, certo? Que terapia hoje em dia não é só para quem diz que terapia é para quem tá com os parafusos a menos. Não! Terapia também hoje em dia é pra gente relaxar um pouco nossa mente, porque às vezes tem um dia de trabalho muito apertado, é família, é negócio, e às vezes o cérebro tenta bugar, faz uma terapiazinha para dar uma relaxadinha, para ficar 220 novamente e encarar certos negócios, encarar todos os desafios que vem pela frente. Então, é CS, Kátia Santos. É isso mesmo. Então, já falei demais e vamos agora às apresentações, que está aqui do meu lado esquerdo, a Kátia Santos, certo? Seja muito bem-vinda. Do meu lado direito está a Fernanda Oliveira, Êxito Contabilidade. Então, são essas duas grandes empreendedoras, empresárias que vão estar aqui conosco nessa noite, certo? E nós vamos ter esse belo bate-papo. E ainda quero falar para vocês também da Endog Power, suplemento para cães, certo? Você que tem o seu cãozinho e deseja dar um suplemento muito top, Endog Power. E se você é do mundo pet e você gosta e quer empreender no mundo pet, isso mesmo, deixa o seu contato, que a equipe vai entrar em contato com você e mostrar uma grande oportunidade de negócio para que você possa empreender no mercado pet, que é um mercado que só na pandemia faturou mais de 36 bilhões no Brasil. Então você está no lugar certo, no mercado certo, e agora é só vir fazer parte do time e faturar. Fernanda Oliveira, uma grande satisfação de ter esse bate-papo com você para nós conversarmos sobre network de sucesso. Como foi que o network chegou na sua vida? Ah, meu Deus do céu, o network, ele na verdade, ele foi o pivô de eu conseguir chegar aonde eu tô hoje, na verdade, né? Porque eu sou natural de Salvador, Bahia, e eu me mudei para aqui, para Aracaju, são exatamente há 6 anos, que é justamente o tempo que a Êxitos Contabilidade existe. E quando eu cheguei aqui, sem família, sem amigos, sem ninguém, não conhecia ninguém, só tenho eu, meu esposo e meus filhos, eu precisava fazer alguma coisa para poder crescer a minha empresa. Porque, como a nossa colega falou, você até consegue crescer sozinho, mas acompanhado você vai muito mais rápido e você chega muito mais longe. Então eu entendi que para minha empresa ela começar a ser visível, para que as pessoas soubessem quem é Fernanda, da onde surgiu essa pessoa, eu precisava me conectar. E na época eu me conectei sem saber que eu estava fazendo network. Eu não sabia o que era network, porque o meu foco era completamente operacional na parte contábil.
Então, eu comecei a fazer network sem saber que eu estava fazendo network. E aí eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E, inclusive, Eduardo foi um deles, um dos primeiras pessoas que eu entrei em contato aqui em Aracaju, pedindo mesmo a oportunidade para poder apresentar o meu trabalho. E daí em diante a gente não parou mais. E aí Eduardo me apresentou a uma pessoa, que me apresentou a outra pessoa, que me apresentou a outra pessoa, e aquela outra pessoa já me apresentou para outra pessoa. E praticamente todos que eu conheço hoje em Aracaju começou com o Eduardo. Graças a ele eu conheço essa quantidade de pessoas, essa quantidade de empreendedores daqui da região de Aracaju. Então o network para mim foi muito importante. Então depois de um tempo eu percebi que eu estava fazendo network e o quanto aquilo poderia somar na minha vida como pessoa, como empresária, como mentora. E aí eu decidi investir em conhecimento, investir em mentores. Eu tive mentores de contabilidade e eu tive mentores de empreendedorismo em geral. E isso me possibilitou conhecer novas pessoas. Porque esses mentores tinham grupos de WhatsApp com outros contadores. Essa mentora tinha um grupo de WhatsApp com outros empresários. A gente participou de vários eventos presenciais, onde lá eu pude conhecer novas pessoas. E hoje eu conheço pessoas de todos os lugares do Brasil, graças a essa minha iniciativa de entender que eu preciso de ajuda de outras pessoas. Então eu, como ela bem falou, eu contribuo com o meu conhecimento, com a minha experiência, com os meus serviços, mas eu também ganho muito. Eu ganho muito conhecimento, a gente consegue entender que a gente tem que estar nos lugares de pessoas, assim, acompanhado de pessoas que têm o mesmo propósito que nós, de pessoas que conseguiram chegar aonde a gente quer chegar, mas sem o olhar de comparação. Sim. Apenas olhando com admiração e entendendo como foi aquele caminho para ele. Porque graças àquela pessoa a gente pode driblar algumas dificuldades. A gente pode entender, olha, fulano passou dificuldade nisso, então eu não preciso fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não se comparar, de dizer, nossa, fulano conseguiu isso em 2 anos. Eu já tenho 4 anos empreendendo e não consigo nada. É porque as pessoas têm mania de fazer esse, vamos dizer, esse julgamento, né? Porque fulano chegou em tanto tempo eu tenho. Mas existe fatores o seguinte, o fulano, a grade de contato dele pode ser maior do que a sua. Com certeza. Ele pode ter muito mais contatos e contatos, vamos dizer assim, que essas pessoas têm portas abertas para abrir para ele. Isso. E ele crescer. Eu já vi pessoas falar assim, o cara tá ensinando pessoas a fazer R$1 milhão e ele não é milionário. Ele pode ensinar uma pessoa a se tornar um milionário e ele se tornar depois, como muitos outros que eu já ouvi escutar, que ensinou a ser milionário, a conquistar o primeiro milhão, e ele só conquistou depois que 2 pessoas que através da mentoria dele se tornaram milionários. Exatamente. Porque eles se tornaram primeiro do que a pessoa que ensinou, por causa de justamente as conexões que aquela pessoa tinha, só precisava de alguém para dar uma direção. Dar uma direção. Exatamente. E aí, assim, a gente precisa também entender que fazer o network não é com qualquer pessoa. Tem gente que acha que network é você sair falando com todo mundo, estando em qualquer lugar. Sim. É você saber em que ambiente você quer estar, andar com as pessoas corretas, como eu falei, com o mesmo propósito que você tem. Porque se você hoje é um empresário e você está no meio de pessoas que acham que ser empresário é burrice, que ser empresário é ser escravocrata, porque hoje em dia acha que empresário é pessoa para poder escravizar a CLT. Sim. Então, se você tem pessoas que têm esse pensamento, você não vai conseguir crescer. Você tem que estar no meio de outros empresários e mesmo assim aqueles empresários que têm o objetivo de crescimento. Porque tem empresários também que para eles está bom do jeito que está. Eu não quero crescer, para mim tá bom aqui. Então, assim, se eu quero me tornar milionária, eu tenho que estar num ambiente de milhões. Isso é fato. Isso. E eu falo justamente sobre isso no livro, Fernanda. Eu falo que não é você comparar, é você aceitar a sua realidade agora. Exato. E ver o caminho que você quer. E, claro, como você falou, ver o modelo. Isso é nada mais do que um exemplo. Na PNL a gente chama isso de como você já pegar um modelo pronto, porque a ciência, a riqueza
deixa a pista. Sim. Pega o modelo pronto e segue, ou seja, você não precisa cair no mesmo obstáculo. Sim. Que eu caí, que você caiu. Exato. Não, se você já tem um modelo, facilita demais a sua vida. Encurta o seu caminho. Pois é. Então, assim, isso. Me perguntaram uma vez, eu fui para um evento em Rio Grande do Sul, Canoas, ano passado, onde tinha vários valores de ingresso, de R$150 a R$2.000. E eu optei em pagar os R$2.000 para estar no mesmo lugar do quem pagou 180. Mas por quê? O evento de R$2.000 ia me proporcionar network. A localização, no caso. Tipo, eu paguei pela localização mais privilegiada. Sim. Paguei por um tratamento diferenciado. Sim. E naquele pacote dos R$2.000, eu teria contato direto com todos os palestrantes. Então aquilo dali para mim valia muito mais do que os R$2.000. Porque todos os palestrantes que estavam naquele evento eram milionários. São pessoas que já tinham faturado mais de R$1 milhão. Então, se eu quero ser uma dessas pessoas um dia, eu tenho que saber como é que essas pessoas falam, como é que essas pessoas se comportam, em que ambiente essas pessoas andam, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante. Aí eu perguntei assim, uma menina uma vez assim, ela estava lá, né, nesse mesmo lugar que eu, e ela falou assim, poxa, não gostei muito da organização daqui, acho que poderia ser melhor. O ano passado foi assim também. Eu falei, nossa, se o ano passado foi ruim, por que você pagou de novo para poder estar aqui? Ela, porque o ano passado eu conheci pessoas que me fizeram crescer. Então hoje eu paguei de novo porque também teria outras pessoas que me fizeram crescer. Então ela não pagou ali apenas pelo lugar, ela pagou pela oportunidade que iria ter. Então não é à toa que quando eu estava lá eu consegui subir no palco e falar para mais de 5.000 mulheres quem eu era. O que eu fazia, eu tive 30 segundos para poder falar, mas quando eu desci do palco, várias pessoas chegaram para mim, você é contadora, você é contadora, você é contadora, e naquele mesmo dia, por causa daqueles 30 segundos que eu falei no microfone, eu fechei 2 mentorias com 2 contadoras com faturamento de R$15.000 por 30 segundos que eu tive. É você aproveitar o momento, né? Exatamente. Um ambiente que talvez em um outro local ela não teria essa oportunidade de 30 segundos para poder falar. Eu recentemente eu sigo muito a galera do G4, né? Sim. Os caras são muito feras. E é assim, uma das coisas tão interessantes que ambiente faz negócio. Com certeza. Os cara na Fórmula 1 aí agora, um evento que teve, os caras fecharam um stand, aonde só participaram do stand a galera, que eles têm um banco de dados muito grande, os empresários que estavam lá, os caras pagaram para estar lá no stand para assistir no lugar privilegiado o evento. Nada mais nada menos, lá dentro foi vendido produtos de um próximo evento, foi vendido uma mentoria, foi vendido isso e aquilo. Para você estar no meio dos grandes, como o Flávio Augusto diz, para você estar sentado comigo, você estar no meio dos grandes, você tem que pagar caro. Com certeza. E assim, existe grupos de WhatsApp que são caríssimos para você participar. Exatamente. Por quê? Eu participo de um de mindset, né? É isso. Contato. É isso. Quem tem contato tem tudo. Entendeu? Então ali às vezes você acha que você tá num tipo. Esse evento que eu fui lá no Rio Grande do Sul, a gente tem um grupo de WhatsApp de vários empresários. Então lá pra mim é um peixe grande, porque eu vendo pra PJ. Sim. Então ali tem praticamente todas as pessoas são PJs. Então ali eu aparecer ali no palco, eu sou presente no grupo. Lá as meninas perguntam, eu ajudo, eu falo. Quando agora é imposto de renda mesmo, as meninas tem alguma contadora no grupo, aí já me marcam. Então eu já consegui fechar contratos com pessoas que tinham empresa nesse grupo, justamente por causa dessa conexão. E existem pessoas que simplesmente entram no grupo de WhatsApp e fica lá invisível. Tô invisível, não existo, só tô por estar. E fica apenas absorvendo tudo que tem lá. Mas você tem que ser ativa também. Você não pode participar de um grupo só para absorver. Você precisa doar, né? E o 10x+, ele é basicamente isso que a gente faz. Eu comecei indo, participando, colhendo, e eu fui aos poucos me soltando. Para eu estar falando assim agora, Deus, eu já tinha tido 3 ataques cardíacos aqui com falta de ar.
para poder eu conseguir falar. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo fechar um contrato com muito mais facilidade, eu consigo fazer uma palestra, eu consigo sentar com a mão no microfone assim, uma tremedeira, tremendo, né? Eu consigo estar gravando vídeos, enfim. É mais questão de experiência, aprendizado e doação também. Você tem que doar para receber. Tem muita gente que só quer receber sem doar. E é uma via de mão dupla, né? Eu falo que é a semente que você está plantando, né? Vai plantando. Exato. Uma hora ela vai brotar, pode ter certeza. E é justamente essa questão do network, do grupo, né? Você paga pelo acesso. Cada acesso a um mentor nada mais é do que alguém que sabe o que já passou, o que você quer vivenciar. Então, ele já facilita a sua vida. Então, é pagar para ter anos de... Eu falo para ter anos de credibilidade, de acesso, de praticidade na vida. Porque o que é o tempo? É mais do que dinheiro. Sim. Então, o tempo, você tá pagando por isso. O tempo hoje é essencial. E esse negócio, assim, no meu ponto de vista, a 24 horas... Todo mundo tem as mesmas 24 horas, não tem. Não tem as mesmas 24 horas. Porque, por exemplo, eu trabalho a 10 minutos da minha casa. Então, se eu saio do escritório e 10 minutos eu tô em casa, tem gente que leva 1, 2, 3 horas para chegar em casa. Então, as 24 horas dele não vai ser igual a minha. Porque se em 10 minutos eu chego em casa, eu consigo tomar um banho, tomar um café. E eu já tomei banho, já tomei café, e aí eu vou estudar. Aquela pessoa ainda tá no ônibus, indo para casa. E quando chega é muito cansado, e aí não consegue estudar, e aí não consegue fazer mais nada. Então você tem que aprender a utilizar o tempo que você tem com sabedoria. Né? Sem contar no estresse, né? Que a pessoa já chega com o cortisol lá em cima, porque tá cansado, estressado de todo o processo que tá ali 1 hora, imagine, no ônibus. Exatamente. Então você vai perder tempo, que é ouro. Sim. É vida. E tempo é tudo. Eu sempre falo assim, eu trabalho cronometrado, né? Porque tem dia que eu acordo 5, tem dia que eu acordo 6, e mais 8 horas eu tenho que estar sentado no computador, não importa. 8 horas tem que estar. 11 horas, 11h30 eu tenho que parar para fazer comida, porque eu sou dono de casa. Exatamente. Então, para 2 horas eu estou de volta no computador de novo. Ou seja, disciplina, tempo e disciplina tem que andar junto. E foi assim, e foi graças a essas conexões que eu criei, foi graças a essas pessoas com qual eu tenho um relacionamento hoje, que eu descobri que eu precisava beber água, que eu não bebia água. Eu precisava dormir pelo menos 8 horas por dia, porque eu não dormia 8 horas por dia. E eu precisei entender que esses 2 atos, que parecem ser bobos, influenciam muito na nossa produtividade, na nossa mente, no nosso corpo. Positivo. Então, assim, tomar essas 2 atitudes para mim foram graças a pessoas com qual eu me conectei e falaram: nossa, você quer alcançar tal objetivo, mas você faz isso? Você faz aquilo? Né? Então, hoje eu já fui convidada para fazer palestras em outros estados, em outros locais, justamente por conta disso. Justamente, e às vezes a pessoa acha, né, que eu vou pagar para poder ir para uma palestra, para poder ver uma pessoa falando lá que eu posso ver no YouTube, por exemplo, de graça. Totalmente diferente. É diferente você estar ali na conexão com aquela pessoa. Às vezes você não pode nem fazer conexão com o palestrante, mas aquela pessoa que está do seu lado ali, sentada, assistindo a mesma palestra que você, pode ser um cliente seu, pode se tornar uma amiga sua que vai lhe indicar para outras pessoas. Quantas pessoas eu já conheci dessa forma, né? Então, nesse evento mesmo que eu fui, eu conheci uma menina, que ali foi a primeira vez que eu estava vendo ela. Ela falou assim: Fernanda, você tem uma mentoria pronta? Eu disse não. Mas você tem para quem vender? Eu disse tem. Você vai vender para ela agora. E depois que ela comprar, você monta a mentoria. Aí eu falei: mas menina, e se ela não quiser? Você vai mandar mensagem para ela agora. Eu fiz isso, mandei a mensagem para a menina: a minha mentoria é tanto, você quer? A menina: quero. Eu falei: nossa, ela aceitou. Ela tá vendo que só precisava você dar o primeiro passo. Agora que ela aceitou, faz o contrato, ela assina para poder garantir, e aí você monta a mentoria. E sabe por que isso? Uma pessoa que eu conheci em um dia me fez tomar atitude. Pessoas que eu conheço há anos e que se diziam pessoas que torcem por mim, nunca me fizeram chegar lá na frente. Sempre falam: menina, você tá trabalhando demais, vai descansar. Você acha esse negócio que trabalhar muito é bom?
Trabalhar muito não é bom, mas trabalhar certo... O linguajar certo, o ferrado que não ferrar mais um. É isso. Exato. É o que eu costumo dizer, né? Às vezes a pessoa quer ver até você bem, mas não melhor que ela. Justamente. É o que mais tem. Entendeu? É então não esperem que a conexão vai ser com um amigo seu. Não espere que vai ser com um parente. Vai ser com uma pessoa que você nem sabe que existe. Hoje em dia, as minhas maiores conexões, sem ser locais, né? Eu falo conexões digitais, conexões online, são com pessoas de outros estados que eu nunca vi na minha vida. E são as pessoas que mais me apoiam. São as pessoas que mais fazem fechar contrato, são as pessoas que mais me indicam, são as pessoas que compartilham o meu conteúdo, que curtem o meu vídeo, que comentam no meu vídeo, onde conhecidos, onde pessoas que cresceram comigo, pessoas que eu achei que iria me apoiar, simplesmente passa a ver para poder ver a sua vida, não curte, não comenta e não te ajuda. Então, gente, o network, ele vale mais do que dinheiro. Às vezes é melhor você estar ali em um local fazendo um network do que se preocupando apenas em vender. Porque ali você consegue, você conhecer a pessoa certa, você pode ir para lugares que você jamais imaginou. Se você estiver no lugar certo, você vai conhecer pessoas certas. Exato. E sobre pessoas, o ser humano, ele sempre vai querer que a gente seja no nível dele, não melhor que ele. Com certeza. O que quer melhor, que você seja melhor que ele vai te impulsionar. Ele vai te dar meios, ele vai lançar palavras. Às vezes uma palavra ela muda o destino. É assim mesmo. Uma pessoa chegou para mim uma vez. Olha como é interessante isso. Pega a visão, vocês que estão nos assistindo. A pessoa falou assim para mim: eu não acredito que isso aí vai dar certo. E sabe quando você quer apresentar? Pronto, o projeto da Indog Power, quando eu falei, uma pessoa falou assim pra mim: você nem dinheiro tem, pra que você vai fazer um produto? Eu caí na época e peguei esse projeto e engavetei, porque eu era imaturo. Sim. Mas depois de um tempo eu vi um doidão justamente no YouTube assistindo uma palestra. Eu vi o doidão dizer assim: por que os teus sonhos estão engavetados? Se os sonhos é seu e não é de A, de B, de C. Então pega o que está na gaveta e coloca em prática. Foi numa madrugada, eu digo: agora vai. Agora sai. Então, o que eu quero dizer? As pessoas às vezes, um não que ela disse para nós. Hoje, uma pessoa chega para mim: se eu te oferecer algo, se você não acredita, eu digo: não, beleza. O sonho é meu. Eu tô tentando chamar você para vir comigo nesse sonho, que eu quero compartilhar contigo. Mas se tu não acredita, não tem problema não, porque eu vou achar que acredita. E se ninguém acreditar, eu vou acreditar e vou fazer acontecer. Não, e os grandes milionários hoje, né, bilionários até, levaram muitos nãos. Muitos Sim. nãos até chegar o primeiro sim. E aí é quando chega o primeiro sim que você precisa aproveitar a oportunidade. E a ambiência, gente, é muito importante. A ambiência, ela vai atrair coisas positivas para você. Então, se você quer se tornar uma pessoa milionária, você tem que agir como milionário. Porque, assim, milionário não é só dinheiro. Agir como uma pessoa rica não é você ter muitos milhões na sua conta. Sim. É o modo de você agir, é o modo de você pensar, é o modo de você se comportar, é o modo que a sua casa é. Sim. Se a sua casa é bagunçada, você não vai ter prosperidade, porque isso atrai bagunça. Até a sua mente fica bagunçada. Agora, se você não tem muito dinheiro, mas a sua casa é bem organizada, tudo isso vai atrair prosperidade para você. A linha, né? Eu hoje, por exemplo, eu aprendi a andar em ambientes mais sofisticados. Mas nem sempre eu posso ir em ambiente sofisticado. Mas eu me proporciono pelo menos 1 a 2 vezes por mês em um ambiente sofisticado. Por quê? Porque eu quero estar no meio de pessoas que já estão ali no patamar que eu quero alcançar. Sim. E isso vem me abençoando. Porque assim, se antes eu só podia estar uma vez no mês, hoje eu consigo ir 2, eu consigo ir 3. Entendeu? Isso significa, Fernanda, que você não vai mais ali num barzinho tomar uma cerveja e comer um espetinho? Não. Mas isso significa que eu hoje posso escolher em que ambiente eu quero andar, em que ambiente eu quero estar, entendeu? Não existe coisa melhor quando você está em um local, você vai em um restaurante, você vai em um local, você não olha o cardápio, você não olha o lado direito, né? Você escolhe. Exatamente. Você escolhe e não está preocupado com o lado direito. Você se permite.
Então, eu acredito que é sobre isso. É sobre isso. As pessoas falam que riqueza não é de Deus, que riqueza é isso. Eu digo, peraí, o amor, dinheiro, a Bíblia fala, a Bíblia Sagrada não é sobre religião que eu estou falando sobre o livro. Fala que a raiz de todo mal é o amor, o dinheiro. Sim. O mundo está em destruição, o mundo está acontecendo isso tudo por causa do amor ao dinheiro, amor ao poder por causa do dinheiro. Mas isso vem justamente da crença limitante, né? A gente sempre aprendeu que dinheiro é sujo, a gente sempre aprendeu que rico ele é soberbo, que rico é egoísta, que ricos são pessoas ruins, pelo menos a minha infância toda eu ouvi isso. Que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Exatamente. Do que E assim, eu sempre aprendi o seguinte: pra que você quer rica? Eu só quero ganhar o suficiente pra me manter. Não, gente, eu quero ser rica. Claro. Muito rica. Eu quero ter muito dinheiro sobrando na minha conta. E uma coisa importante, a riqueza, a prosperidade, ela começa aqui, ó. Com certeza. Então tudo surge a partir da mente. Desde as ideias que vão lhe render prosperidade financeira, desde os contatos que você vai desenvolver a partir dali, desde apenas uma palavra, quando você está com a mente ali ativa, na expectativa, uma palavra que o outro fala em um momento desse de network muda tudo. Tudo. Tem o poder de transformar a sua vida. Sim. Com certeza. Porque assim, a primeira coisa que você precisa aprender é sobre mentalidade. Porque às vezes, por exemplo, na contabilidade, eu dou mentoria para outras contadoras, mas eu sempre começo com mentalidade. Por quê? Não adianta eu ensinar a parte técnica do que você tem que fazer, se você não sabe o porquê, se você não tem um propósito de entender aonde é que aquela ação que você está fazendo vai fazer você chegar. Porque você pode até entender, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você vai fazer o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, depois você vai voltar a mesma coisa de antes. Mas quando a tua mente ela já está preparada e entende que aquelas ações vão proporcionar aquilo que você quer, aquele sonho que você quer realizar, aquilo vai fazer com que você continue a fazer, com que você tenha constância naquela atitude que você tomou. Então tudo ela começa da mente, independente do que você quer ser, independente do que você quer alcançar, tudo começa a partir da mente. E eu aprendi isso justamente me conectando com pessoas que já estão no patamar que eu quero chegar. Então essas pessoas falaram pra mim, eu só consegui ser uma pessoa milionária, ser uma pessoa rica depois que eu mudei a minha mentalidade. Depois que eu comecei a andar com pessoas certas. Porque se você for parar para reparar, a maioria das pessoas bem-sucedidas, e eu não tô falando de famoso de internet, não tô falando de jogador de futebol, tô falando de grandes empresários, eles andam com pouca gente ao seu lado. Eu falo em relação de ciclo de amizade, porque eles se relacionam com poucas pessoas. Eles podem ter muitos contatos, mas relacionamento íntimo são para poucos. As festas elas são reservadas para poucos convidados. São pessoas mais família. São pessoas, então, por quê? Porque contatos você pode ter muitos, até porque você tem que ter. Agora, relacionamento você tem que ter com poucos. E é esses poucos que vai levar você para cima. Sim. Então hoje eu tenho um relacionamento com poucas pessoas, mas eu tenho muitos contatos. E é diferente. Então assim, esteja no ambiente certo, esteja com pessoas certas, independente da área que você atue, independente se você tem empresa, se você não tem empresa. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, dê valor ao network. E outra coisa, abra a boca, gente, diga pra todo mundo quem você é, o que você faz. Eu já fechei contrato de churrasco. Quando eu falei pra todo mundo, gente, eu sou contadora. Ah, você é contadora? Menina, eu sou dono de uma empresa, assim, eu tô com um problema que eu preciso resolver, porque contador é assim, é resolvedor de problema. Eu tô com um problema. É o guru do problema. Pois é. Aí, nesse dia, o que foi que aconteceu? Tá com o problema pronto, tome aqui o meu cartão, me liga amanhã que a gente conversa. Curtimos o churrasco, no outro dia ele me ligou e hoje ele é meu cliente. Então, se eu tivesse naquele churrasco ali, só preocupada em beber e comer, e nenhuma conversa eu não aproveitasse pra falar um pouquinho, não é vender. Eu não estava vendendo, eu simplesmente disse a ele. Você estava vendendo indiretamente. Indiretamente. Você estava indireto. Então a única coisa que eu fiz foi falar a ele o que eu faço. Então aquilo dali fez com que eu conseguisse chegar. Porque tem muita gente que chega no lugar e nem diz que eu chego tipo assim, conheci você hoje, a gente já conversou, você já sabe que eu sou contadora. Mas você não me disse o que você faz. Tá esperando eu perguntar? Não, menina, eu trabalho com tal e tal coisa. Eu posso estar precisando do seu serviço. É isso mesmo. Né? E você não sabe. Então não é você chegar tagarelando,
É você falar as coisas certas, nos momentos certos, para as pessoas certas. É o que as pessoas precisam justamente preencher a necessidade do outro. É justamente. É a troca, né? É o que falta hoje. Exatamente. Mas eu não tô conseguindo crescer. Quais são as conexões que você tá fazendo? Por que aquela pessoa cresceu? Tipo, vocês estão no mesmo lugar. E uma pessoa cresceu mais rápido do que você. Aquela pessoa que cresceu mais rápido fez algo que você não fez. Com certeza. Ou ela tem mais contatos que você, que proporcionou ela ter um sucesso maior. Ou ela tomou atitudes que você não tomou. Buscou caminhos, né? Caminhos diferentes. Porque assim, a mesma capacidade que aquela pessoa tem, você pode vir ter. Porque todo mundo é capaz de conseguir o que quiser. Então, assim, questão de conhecimento, todo mundo pode estudar e aprender. Agora, para a pessoa crescer, é porque a pessoa tomou determinadas atitudes que você ainda não tomou. Que talvez se você tomasse, você estaria até maior. E tudo você desenvolve, né? Então, o que você não sabe hoje, você desenvolve, aprende, vive o processo. E a partir de amanhã, você pode até ser melhor, falando financeiramente, ter mais rendimento do que o seu professor. Exatamente. Quem ele ensinou. Uma coisa que eu sempre tive isso comigo, na época que eu fui gestor, eu dizia assim... eu quero que vocês sejam melhor do que eu. É isso mesmo. Aí falavam assim, orgulho, né? Mas por que melhor do que você? Porque igual a mim não vai ser. Sim, sempre. Justamente ou isso. vai ser pior, ou vai ser melhor, mas igual nunca. E ontem, meu Deus, ontem foi. Eu tava no almoço, na verdade, no jantar. Fui convidado para fazer uma visita que se tornou um jantar. E o cara depois ficou falando assim, fiz uma conexão ótima, ele vai estar com a gente no 10x+, e ele fez, cara, eu queria ter essa mentalidade que você tem. Eu digo, não, você pode ter uma mentalidade melhor do que a minha. É isso mesmo. Um fator ótimo que você tem, eu dizendo pra ele, já enchendo a bola dele, é a comunicação, que você é um cara comunicador, você consegue se comunicar bem, você consegue transmitir bem, vender o seu peixe, como diz a cara, bem. Então, agora, é só falta planejamento em tudo. Só falta planejamento. Aí a mulher dele falou assim, verdade, é o que a gente tá pecando e tá precisando. Eu digo, vocês vão estar conectados no 10x e depois do 10x você vai ver como é que as coisas vão acontecer. Eu tava em um ambiente que eu fui fazer uma visita, eu acompanhei um casal para fazer uma visita, chegou lá, o casal falou assim, eu trouxe uma pessoa para você conhecer aqui hoje e que ele vai ajudar a solucionar o problema que você tá tendo no seu negócio. O casal que me apresentou. Tá vendo aí? E o casal não é nem da área de negócio. Uau. E a mulher do cara, agora que eu tô despertando ela pra parte do negócio. Boa. Por causa do talento que ela tem pra trabalhar com artesanato. Exatamente. Então, é sobre isso. É sobre isso. É a visão, né? A mentalidade, o que você quer. Porque tem muita gente também que, quando começa a empreender, a única coisa que pensa é sobre vendas. Gente, vender é tudo. Você não sobrevive se você não vender. Mas além da venda, você precisa ter muitas outras coisas. E principalmente o networking. Você precisa criar conexões com pessoas. Mas eu sou tímida, eu sou fechada. Aprenda a deixar de ser. Contrata ela ali, que vai lhe ajudar. Com certeza. Aprenda a deixar de ser porque é necessário. E outra coisa, você não vai estar fazendo palhaçada, você não vai estar ali conversando, você vai estar ali falando pontos importantes com pessoas que estão ali com a mesma opinião que você. Então, assim, você precisa aprender a se desenvolver se você quiser crescer. Eu sou uma pessoa fechada, pode até não parecer, mas eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa fechada, eu não sou uma pessoa de estar ali o tempo todo dando risada, mas quando eu preciso falar, eu falo. Quando eu preciso me conectar, eu conecto, porque eu entendi que eu preciso fazer isso para poder crescer. Então não é sobre eu gostar de fazer, é sobre eu preciso fazer. É diferente, entendeu? E tem que fazer o que precisa, né? Eu falo tem que fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que gosta, o que quer da vida, faça o que quer, à vontade. Mas adultos devem fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E é sobre isso. O recado foi dado nesse dia de hoje, muita informação. Se vocês não aprenderem, não aprendem nunca mais, certo? E eu quero desde já agradecer vocês, menina, Kátia, Santos, por estar aqui conosco, trazendo, compartilhando esse assunto maravilhoso, aí, conhecendo novas histórias,
aprendendo novas ferramentas, né, para poder alavancar. Quero agradecer a Fernanda também mais uma vez. Essa daqui já é da casa já, né, por estar conosco. E eu quero reforçar o convite para vocês para no dia 30 estar conosco no 10x+. Menina, fica à vontade para vocês agora deixar a sua deixa para nós encerrarmos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e aproveitar para fazer esse convite especial para você. Você que quer destravar algo em sua vida, na sua empresa. Então esteja conosco trabalhando justamente a gestão emocional. Porque, se você não sabe, o CPF é quem quebra o seu lado da empresa. Então, se você quer ter esse movimento fortalecido, esteja conosco no movimento do network, no 10x+, e eu aguardo cada um de vocês. Fernandinha? Então, gente, eu aguardo vocês também lá no 10x+, mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre dinheiro, que é muito importante, que todo mundo gosta. Vamos aprender a lidar com esse dinheiro, né? Porque não adianta você aprender a ganhar muito dinheiro sem saber o que fazer com ele. Porque muitas das vezes não adianta. Então, a gente vai estar lá para discutir um pouquinho sobre isso, sobre gestão financeira e também tocar um pouquinho na parte emocional, porque emoções e finanças é algo que tem que andar interligado e a gente vai estar tocando nesse assunto lá no 10x+. Espero todos vocês. E para finalizar, eu tenho um grande convite que eu deixei para o final para vocês, certo? No dia 4, certo, de abril, eu vou estar com um mega treinamento que vai ser um dia inteiro das 9 da manhã até 17 horas com intervalo para almoço, para sair, almoçar e voltar, certo? Com o tema O Decreto. É um treinamento de vendas, já a Fernandinha falou sobre vendas. É um treinamento de vendas onde você vai destravar, você que disse que não tem habilidades para vendas, porque todos nós somos vendedores direto ou indiretamente. Lá você vai aprender como aumentar sua carteira de clientes, certo? Fortalecer sua carteira de cliente e transformar também o seu cliente no seu maior aliado, certo? Então você não pode perder. Quer saber e fazer a sua inscrição, participar desse treinamento, o decreto? Então vou deixar o contato aí embaixo, certo? Para que você possa entrar em contato, você possa garantir a sua vaga, porque é poucas vagas, só é 30 pessoas, porque vai ser um negócio bem prático também. Você vai aprender na prática, é onde filho chora e mãe não vê. Então aguarde e quero estar junto com você no decreto. E o 10x+, não fica por aqui, vem coisas novas por aí, tá? Cheiro, um abraço para todos vocês e aguardo vocês no 10x+, no dia 30 de março.